Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 2 de maio, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na terceira semana, com mensagem 5, a Igreja, o grande mistério da piedade. Ó Senhor Jesus. A gente precisa, como igreja, expressar Deus, Senhor Jesus, não como um conceito, mas como realidade. Deus, Ele aguarda, que de fato a gente viva de acordo com a sua vida. Senhor Jesus Cristo, veio como homem, Senhor Jesus, expressando totalmente Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, Senhor Jesus. E hoje, como igreja, Deus nos deu a missão de continuar essa obra de Cristo, mas também essa obra em Cristo. Cristo teve seu ministério terreno, onde ele veio, cumpriu todas as coisas, e hoje Cristo está no seu ministério celestial. Ele está dentro de nós, Senhor Jesus, como esse grande mistério, nós e ele, vivendo juntos. Esse é o princípio de Deus, sempre, o homem e Deus juntos. Mas a gente não vai fazer as coisas sozinho, a gente vai fazer as coisas no Senhor. Hoje nós somos a sua continuação, e nós precisamos realmente levar adiante a sua obra. Não é só crer em Deus, mas é cumprir o seu plano. Ele está contando conosco e ele vai galardoar, vai dar um prêmio para todos aqueles que estão agindo de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua orientação. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Ó Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 48. Senhor Jesus. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 8. Ó Senhor Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Senhor Jesus. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Efésios capítulo 5, versículo 32. Ó Senhor Jesus. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O grande mistério. Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus. Chegamos à conclusão da explicação de 1 Timóteo 3,16. A sequência até agora é a seguinte: Cristo se manifestou na carne, foi justificado em espírito e contemplado por anjos em todo o seu viver. Depois de sua morte, ressurreição e ascensão, foi pregado entre os gentios e crido no mundo. A última expressão desse versículo é recebido na glória. Ó Senhor Jesus. É importante recordarmos a sequência do versículo examinado. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios
crido no mundo, recebido na glória. Parece que a última linha, recebido na glória, está fora de sequência. Essa expressão refere-se à ascensão de Cristo. Portanto, deveria vir após contemplado por anjos. Foi após sua ascensão que o Senhor foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Então, por que a expressão recebido na glória vem por último? Aí está o grande mistério da piedade. Paulo colocou essa expressão como último item propositadamente, porque ela também diz respeito ao arrebatamento da igreja. Na vinda do Senhor, a igreja será recebida na glória. Ou seja, o grande mistério da piedade não é somente Cristo, é também a igreja. É Cristo e a igreja. Essa é a revelação que Deus nos dá em sua palavra. É por essa razão que Paulo escreveu essas palavras logo após o versículo 15, o qual fala sobre como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. O versículo estava falando da igreja e, de repente, fala a respeito do grande mistério da piedade. Ó Senhor Jesus! Aparentemente, essa poesia é somente sobre a pessoa de Cristo, mas o último item refere-se ao Cristo ampliado, engrandecido. Não é mais só o Cristo individual, mas o Cristo corporativo. O homem Jesus era Deus manifestado na carne. Isso era um grande mistério que os judeus não conseguiam entender. Depois da ascensão, Jesus voltou como o Espírito que dá vida, e hoje ele mora dentro de nós. Somos o Cristo corporativo, o Cristo engrandecido, ampliado. A igreja é Deus manifestado na carne. Esse é o grande mistério da piedade, que estava oculto, mas foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus! Quando é bem cuidada pelo pastoreio do episcopado e diaconato, seguindo as instruções que Paulo deu em 1 Timóteo, a igreja funciona. Ela funciona como a casa do Deus vivo, como a coluna e base da verdade, que é o testemunho da realidade divina de Cristo e seu corpo. A igreja funciona como a continuação de Cristo, como a manifestação de Deus na carne, que é Cristo vivido e expresso. Esse é o grande mistério da piedade. Ó Senhor Jesus! Hoje temos o plano de Deus, a administração familiar de Deus e esse grande mistério da piedade, que é dispensar esse Cristo tão maravilhoso. Ele é a corporificação de Deus. Ele é Deus manifestado na carne. E Deus quer, por meio de sua palavra, colocar a fé objetiva dentro de nossa fé subjetiva, a fim de produzir um corpo para Cristo. A igreja é hoje o aumento dessa manifestação de Deus na carne. É a corporificação de Deus. Ó Senhor Jesus! Nossa esperança é vivenciar tal vida, sendo o testemunho de Deus na terra, a coluna e base da verdade. Deus vai trabalhar em nós e quando Ele voltar, seremos encontrados numa condição adequada para ser arrebatados como vencedores, como sua noiva, como seu exército. Então, seremos recebidos na glória. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus! Que Deus abençoe a todos e que vivamos o grande mistério da piedade para agirmos contra o mistério da iniquidade que se tem multiplicado. Nossa incumbência é multiplicar o mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Porque Cristo e a igreja são um grande mistério. Ó Senhor Jesus! Primeiramente porque é algo que a gente vai ver espiritualmente, não é fisicamente, não é com nossos olhos físicos, né? E depois, como a palavra de hoje explicou, né? Porque ambos, né, são a manifestação de Deus na carne. É Cristo vivido e expresso, Senhor Jesus. Havia um homem, né? O homem Jesus, mas ele era Jesus Cristo. Durante algum tempo ele até foi chamado como Jesus o Nazareno, né? Veio de Nazaré. Ó Senhor Jesus, veio da Galileia, mas depois perceberam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E até mesmo o Senhor mostrou, olha, não foi sangue e carne que te revelou isso. Ó Senhor Jesus, isso aqui não se dá simplesmente por ouvir histórias, mas é o próprio Deus que nos revela. Ele nos mostra que Jesus é o Cristo. O Cristo quer dizer o ungido. Por isso que hoje a igreja é chamada de o corpo de Cristo, Senhor Jesus. Não é só o homem Jesus, mas o homem Jesus cumprindo a vontade de Deus. É o homem Jesus sendo o Cristo,
o ungido. E ele veio fazer o quê? Cumprir a vontade de Deus. Veio realmente realizar a obra de Deus. E hoje, nós somos essa continuação. Nós em Cristo. Por isso que não é Cristo ou a igreja, mas Cristo e a igreja. É junto. Não é a igreja sozinha e Cristo sozinho também não vai realizar. Ele precisa do seu corpo. Ele é o cabeça e nós precisamos expressá-lo. Mas essa expressão tem que vir de maneira adequada. Tem que vir pelo Espírito. É Cristo sendo vivido e expresso. A gente vai tendo experiência e vamos dando testemunho desse Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje. A fé trabalhada em nossa fé produz um corpo para Cristo. Ó Senhor Jesus. Eu tenho que perceber isso. Eu não vou simplesmente dizer, irmão, um dia eu criei em Deus e fui batizado e fui colocado na igreja e já sou o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Sim, eu faço parte. Mas para expressar esse Deus, Senhor Jesus, eu preciso receber a fé. Eu preciso receber a palavra. Eu preciso receber o conteúdo da fé por meio da palavra. Esse conteúdo da fé, ele está fora de nós. É Deus, é a sua obra, Senhor Jesus. E Ele quer que isso faça parte da nossa fé. A gente precisa receber o que Deus está transmitindo, Senhor Jesus, para que a gente possa de fato produzir um corpo para Cristo. Ou seja, um corpo que o obedeça. Quando a gente tem o nosso corpo e ele não obedece, é muito ruim, gera frustração, a gente não faz aquilo que a gente quer. E da mesma forma, se a gente não ser produzido, se a gente não conseguir realizar aquilo que Deus deseja, aquilo que Cristo deseja, também Cristo vai ficar ali como cabeça, mas muito frustrado. Por isso Ele está mostrando para nós que um dia Ele vai ser recebido na glória, porque nós vamos estar vivendo o que Ele deseja, vamos estar vivendo Cristo. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa esperança, a esperança da glória. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa realmente ter, né, em cada um de nós. Eu preciso expressar Deus. Não adianta discutir doutrina, não adianta brigar. Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer é viver. Né? Hoje eu já aprendi, né? Senhor Jesus, que não adianta você ficar tentando levar as pessoas a verem Deus, né? Forçar isso e aquilo. Você leva a palavra, você, né, busca a verdade, você vive essa verdade e aquilo que é, simplesmente é. Senhor Jesus. Né? A pessoa pode teimar, né? Olhar para um gato e falar que o gato é um cavalo. E ela vai sentar em cima do gato, só vai machucar o bichinho. Vai levar uma mordida, uma arranhada e não vai conseguir fazer o gato puxar a carroça. Por mais que ela insista. Ó Senhor Jesus. E é isso que tem que perceber. As pessoas querem transformar a mentira em verdade. Quer falar que a verdade é uma mentira. Senhor Jesus, isso só vai trazer para nós revolta, né? A gente às vezes vai acompanhando certas coisas. Como já falei, eu acompanho canais para ver, né, o que os cristãos estão vendo e tal. Para ter comunhão, né, com muitos irmãos que infelizmente acompanham essas coisas. E às vezes você vê coisas ali que são revoltantes. São coisas que ficam na sua mente, sujam a sua mente. É como a Bíblia fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então eu preciso perceber, olha, se esse falar está me incomodando, eu preciso me voltar para Cristo. Eu não posso cair na armadilha do inimigo. Né? Às vezes você ouve certas coisas e você fica indignado. Poxa, como que pode uma coisa dessa? Como é que a pessoa está defendendo isso e tal? Falando isso? Quanta hipocrisia! Ó Senhor Jesus. As pessoas ficam filosofando, falando coisas bonitas. E quando você conhece a pessoa, você vê que não é nada daquilo ali. Só está falando porque está lá na rede social, porque está na mídia, tá isso, está aquilo. Mas ela não vive aquilo. Mas hoje, a gente está falando de um Cristo real. Mas esse Cristo só vai ser manifesto pelo nosso viver. E quando a gente vive, a gente não fica discutindo doutrina. Você não precisa ficar provando nada para alguém. Você está expressando Cristo e a pessoa tem que se arrepender. O versículo que a gente leu aqui, né, em Atos, fala que o Evangelho chegou a todos aqueles que foram destinados à vida eterna. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente estar no Senhor para cumprir a vontade de Deus. Os irmãos estão mostrando para nós, né? Poxa, quanta coisa tem sido feita, né? E a gente olha e vê, poxa, é o Senhor. A gente viu, né, no final de semana passado teve ali o evento dos jovens. Poxa, os jovens saíram, né? Centenas de igrejas participaram, milhares de irmãos no mundo inteiro. Não foi só no Brasil, Senhor Jesus. O que leva vários irmãos a fazer a mesma coisa, cumprir a mesma obra? É só o próprio Deus. Então a gente tem que ver realmente, né, essa poesia que foi ministrada para nós aqui, traz para nós uma revelação riquíssima, né? Cristo e a igreja. O Senhor, por um lado, ele foi recebido na glória.
Senhor Jesus. Mas para quê? Para ser entronizado em nós. Mas agora, ele quer cumprir todas as coisas. A gente tem que ver que essa questão da glória, ela tem duas etapas. A glória, ela tem um fim. A gente viu todo o alimento diário anterior, mostrando que o Senhor nos chamou para o seu reino e glória. E ele está estabelecendo isso hoje. Hoje a gente já está vivendo essa realidade. Quando o Senhor voltar, vai ser feita a manifestação. Muitos cristãos hoje já pensam que, olha, Jesus já fez, já foi glorificado e já está tudo certo. Agora a gente vai viver nessa terra para sempre, vamos ganhar coisa boa, vamos andar para lá e para cá, as minhas bênçãos são as bênçãos materiais, já está tudo certo. Não, isso tudo vai ter um fim. Senhor Jesus. E infelizmente hoje muitos cristãos acham que a vinda de Cristo é uma heresia. Estão achando que não, isso aqui é uma representatividade das coisas do fim do mundo e não é por aí. Ó Senhor Jesus. Mas não é para relativizar, é para realmente crer na palavra. Por isso que ele está mostrando para nós que a gente precisa dar um testemunho. Testemunho é você ver algo com veracidade. É como quando o Senhor ele mostra para nós a palavra, ele mesmo nos revela, é como se você estivesse lá vendo acontecer. É isso que a gente tem que realmente perceber, olha, isso aqui é real. Deus ele é real para nós. Por isso está mostrando para nós, olha, que tem uma ordem. Senhor Jesus. Cristo, ele veio, manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Aí ele foi recebido na glória, pregado entre os gentios e crido no mundo. Mas o recebido na glória está no final, depois do crido no mundo. Por quê? Porque aqui ele fala de Cristo e a igreja. Não é só Cristo. Cristo foi recebido na glória assim como um homem. Há um homem na glória. Mas para quê? Para abrir um caminho para nós, para a glória. Por isso que eu falei, tem dois estágios. O primeiro estágio de glória é isso, abriu para o homem esse caminho. Para o homem poder contemplar Deus na esfera adequada, a esfera do Espírito. Antes disso, Deus tinha que vir, tinha que sair da sua esfera, vir para a esfera humana para poder falar com o homem. Como a gente viu no próprio batismo de Jesus, veio o Espírito como uma pomba, uma voz dos céus, ou Deus enviava anjos, ou vinha ele ali em alguma forma para poder falar com o homem, e era assim, ele tinha que vir para a esfera humana. Mas hoje, o homem foi introduzido na glória. Então nós, através de Cristo, a gente já viu isso no alimento diário todo anterior, quando veio falar da glória, que Cristo ele é esse elemento, ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Então hoje, Cristo é a nossa ligação com as coisas eternas. Então a gente está, através de Cristo, tocando nas coisas celestiais, as coisas da outra dimensão, da dimensão de Deus. Isso é que é real. As coisas dessa terra aqui, é tudo uma maquiagem, é tudo liderado pelo inimigo para nos distrair, para atrasar a vinda de Cristo. Então, essa segunda etapa só vai acontecer quando ele puder contar com a igreja. Mas como a gente já viu, Deus ele não pode contar com toda a igreja. Ele conta com uma pequena parte da igreja, que é a sua parte mais forte, o filho varão. Os irmãos já deram até esse exemplo, Quando a mulher está ali para dar a luz, o filho nasce, ele nasce cheio de vigor, cheio de força, Nasce a criança ali chorando, se mexendo, e a mulher fica como? Esgotada, sem força. Senhor Jesus, tudo que é força foi para a criança. Então, hoje da mesma forma, a parte forte da igreja é o filho varão. Está sendo gerado em nós, através de nós. Nós hoje, todo cristão faz parte da igreja. Mas nós precisamos fazer essa transferência. Não só está na igreja, mas está no filho varão. Aqueles que são a noiva de Cristo, o exército de Cristo, o seu corpo, que produz um corpo para Cristo. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, problema meu de dor crônica e tal, tô aqui tudo resolvido, vou fazer tal coisa, vou em tal lugar e tal, aí vem a dor, meu corpo não consegue. A minha cabeça estava tudo resolvido, mas o corpo não acompanhou. Então hoje, Cristo ele é o nosso cabeça, nós somos o seu corpo. Se nós não obedecermos, a vontade de Deus não vai ser cumprida. Por isso que o recebido na glória vem por último. Deus ele não veio só, Cristo não veio só para pregar e tal, e fazer milagres e acabou. Agora ele está lá no céu, nós estamos aqui para falar a respeito dele. Não, nós estamos aqui para vivê-lo, para viver Cristo, expressar, manifestar esse Deus para cumprir o recebido na glória. Porque aí quando Cristo vier, Senhor Jesus, aí sim ele vai resolver de vez por todas. Senhor Jesus, vai resolver o problema do diabo, das hostes malignas, e resolver o problema daqueles que não creem. Hoje as pessoas podem olhar para nós e rir, e falar, estão falando de Deus, aí Deus não existe não. Ou então falar, Deus não é assim não, vocês estão inventando. Mas um dia,
Senhor Jesus, vai haver o arrebatamento dos vencedores. Vai ser oculto. Senhor Jesus, muitos não vão ver, mas depois, no final de tudo, Senhor Jesus, vai haver um arrebatamento público. Todo mundo vai ver Cristo descendo e vão falar, ih, não é que era verdade? Aí já é tarde. Senhor Jesus, mas ele vai vir para quê? Para resolver todas as coisas de vez. Aí sim nós vamos estar na glória, né? Senhor Jesus. E isso já está acontecendo. A gente precisa prestar atenção. Por isso que eu falei, né? Às vezes a gente vê notícias, vê as pessoas falando certas coisas, fica meio revoltado e tal, mas é só o mundo sendo o mundo. Vai só piorar daqui para frente. Mas nós estamos em Cristo. Nós estamos recebendo o Senhor. Por isso que o Senhor vem mostrando para nós essa revelação. É Cristo e a igreja. A gente precisa estar bem claro quanto a isso. Eu preciso me preparar. Eu preciso ir diante de Deus. O Senhor está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Muitos estão querendo mostrar as coisas. Olha, está acontecendo isso aqui na política. Está acontecendo isso aqui, aquilo lá. Eu não estou acompanhando as coisas pela política. Eu estou acompanhando pelo Espírito. Pela política você olha e fala, meu Deus. Pelo Espírito você olha e fala, ó Senhor, muito obrigado. Ó Senhor, você quer viver. Você quer exercitar o Espírito. E aí é que está toda a diferença. Muitos ficam discutindo, brigando. Não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É, não é, vamos impedir isso, vamos impedir aquilo. Ninguém vai impedir a obra do maligno. Mas a gente vai fazer a obra de Deus. Senhor Jesus. Apressando mais ainda, né, a vinda de Cristo e o final de toda obra maligna. Mas quanto mais obra de Deus a gente faz, mais obra maligna também faz. Mas essas coisas não vão nos atingir, a não ser que a gente dê bobeira. E é isso que ele está mostrando para nós. A gente precisa ser, na vinda do Senhor, recebido na glória. Esse é o grande mistério da piedade. Não é só Cristo, é também a igreja. A igreja, ela vive Cristo. É a igreja junto com a piedade. É a igreja expressão do Deus. Não é só ter nome, não é ter carteirinha. É realmente viver Cristo. É dar um testemunho. Por isso mostrou que hoje Cristo não é mais individual. Ele é um Cristo corporativo. A gente tem que prestar atenção. Você não vai ver essas palavras na Bíblia. Mas, se você for procurar com cuidado, você vai perceber. Isso aqui é só didático. Estão falando de um Cristo individual. Olha, a obra de Cristo terrena, né? O ministério terrenal de Cristo, o ministério de Cristo na terra. Agora ele está no seu ministério celestial. Esses termos você não vai ver. Mas esses termos trazem para nós clareza. De que Cristo ainda está trabalhando hoje em nós. Se você não tiver clareza, você vai achar que ele está lá. No céu, quietinho na dele, aí eu vou ficar aqui também quietinho na minha, está tudo certo, basta crer em Deus. Não, Deus tem uma obra a ser realizada, a ser cumprida. Mas ele está mostrando para nós tudo isso, é para dar um sentido. Olha, Cristo está ampliado, ele tem a sua continuação, né, da manifestação de Deus na carne. Aí eu repito novamente, tudo isso é didático, para a gente entender. Se você pegar várias versões da Bíblia, se você pegar um dicionário bíblico, ver o sentido original das palavras, de tudo que está sendo mostrado aqui, você vai olhar e falar, poxa, realmente, o que o irmão explicou é o sentido do que isso aqui está falando. Isso aqui realmente tem que ser vivido. Agora, se for olhar doutrinariamente, isso aí eu não quero não. Mas também, você não vai te acrescentar nada. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. A palavra tem que trazer para nós um testemunho. Mostrar para nós que é real a realidade divina. Isso é que é vida. A gente viu durante a semana, né? É uma vida que realmente é vida. A outra vida não é vida. É só um disfarce. Senhor Jesus. Então hoje nós precisamos funcionar, né? A igreja, né, sendo ali instruída, né, vivendo essa palavra, buscando a realidade dessa palavra, ela funciona. Funciona como o corpo. O cabeça transmite e o corpo está reagindo, fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, isso que ele está mostrando. A realidade divina de Cristo sendo vivida, funcionando no seu corpo. Uma continuação, uma extensão. Se Cristo viesse como um homem vivendo na terra, estivesse vivo até hoje, né? Mais de 2000 anos aí e tal, né? Ou quase 2000 anos, Senhor Jesus. Vivendo aí, ele ia ser limitado. Onde tem Cristo, ó, Cristo está andando hoje aqui. Beleza, amanhã ele foi para outra cidade, você não tem mais Cristo, mas ele se tornou um Espírito, e hoje habita em nós, então hoje ele pode alcançar, né, como deu testemunho no início, né, os jovens aí saindo, né, levando Cristo no mundo inteiro. Por que isso? Porque ele se tornou o Espírito da vida, para viver e habitar em nós, para nós sermos a sua continuação. Mas ele mostrou que hoje, quando Deus, né, por meio da sua palavra, coloca a sua fé, na sua obra, a sua pessoa,
dentro da nossa fé, ele produz um corpo para Cristo. Cristo deseja e nós vamos lá e realizamos, né? A gente vai produzindo a vontade de Deus, expressando Deus na nossa humanidade, na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse é o mistério, é dispensar Cristo. Ó Senhor Jesus, esse Cristo maravilhoso, é isso que Ele quer. É um viver de Cristo e o nosso viver hoje, juntos, Senhor Jesus. É viver expressando Cristo, Senhor Jesus. Viver, né, dentro dessa esperança, né, que um dia a gente vai ser, né, que a gente está sendo trabalhado e que um dia a gente vai ser arrebatado juntamente com Cristo. Nós vamos ser introduzidos nessa glória. Mas isso não é um sonho, não é uma utopia, não é algo para ficar se falando ou discutindo, mas é algo para a gente viver hoje. Quem se preparar hoje vai estar pronto no dia que o Senhor chamar, porque hoje nós estamos produzindo esse corpo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.